Bom dia, meninos e meninas. Eu sou a professora Priscila, professora da Escola Estadual F. Rolfes, e hoje vim falar para vocês para os terceiros anos. Nosso assunto hoje é sólidos geométricos, ele está presente aí no PET volume 2 que vocês receberam essa semana, tá? E aí a gente vai relembrar um pouquinho o que vocês já aprenderam com a professora Daniela e com a professora Cida no segundo ano, mas vamos aprofundar mais, tá certo? Então, lembrando aí, para a gente saber o que são sólidos geométricos, primeiro a gente tem que relembrar sobre as figuras planas. Lembram quais são? Vamos relembrar rapidinho? Então, essa daqui é o quadrado. A gente tem todos os lados iguais, né? Mesma medida, nossa figura plana. Depois a gente tem aqui o retângulo. Eu tenho duas medidas maiores e duas medidas menores. Elas são iguais entre si, ok? Depois eu tenho o triângulo, ele pode ter todos os lados iguais, ele pode ter todos os lados diferentes e ele pode ter dois lados iguais e um lado diferente, ok? E aí a gente tem um círculo, né, formado pela circunferência aí, que a gente sempre colore por dentro, ok? Então essas são as figuras planas que vocês já aprenderam no segundo ano, relembrando aqui com vocês rapidinho. E agora, professor, o que são sólidos geométricos? A gente tem que saber o que são as figuras planas, porque os sólidos geométricos em suas dimensões, em suas faces, eles são formados por figuras planas, tá legal? Então, primeiro a gente tem que pensar nisso. O que são sólidos geométricos? São objetos palpáveis que eu consigo apertar, apalpar com a mão, segurar, ok? E aí a gente vai ver que dentro desses sólidos, a gente vai ter os que rolam e aqueles que quicam, que não rolam, tá? Que eles dão aqueles... Pode dar até pulinhos no chão, mas eles não vão rolar com aquela suavidade, tá legal? Então, entre esses dois grupos, dos que quicam, dos que não rolam e dos que rolam, vamos falar primeiro dos que rolam. Os que rolam, eu posso separar em três. Então, aqui eu tenho o cilindro, vou dar um exemplo para vocês aí de cilindro. E aí são objetos que você tem em casa, na cozinha, e pode procurar que você vai achar. O cilindro, por exemplo, tem esse rolo de papel toalha, que ele lembra muito bem o formato de um cilindro, tá? Arredondado, e aí eu vou ter aqui, ó, se eu tivesse duas tampinhas, eu ia ver que para mim fechá-lo, eu ia usar o quê? Dois círculos para mim fechar a sua superfície, tá joia? Outro aqui de cilindro, esse brinquedo, olha que interessante, ele já é um cilindro, né, de uma espessura diferente, né? Mas eu posso considerá-lo cilindro também. Aqui eu tenho essa latinha, lata de milho em conserva, também é um cilindro. Qualquer latinha que você tiver aí em casa. Então você vê que são cilindros, porém de dimensões um pouquinho diferentes, tá joia? E aí agora falando, continuando aqui sobre o cone é mais difícil da gente encontrar, mas a gente pode associar com chapéu de bruxa de aniversário, né? Esse aqui eu fiz com papel mazurinho que eu tinha em casa, enrolei com fita colorida, né? E aí a gente vê o cilindro também, ele vai ser arredondado, e se eu pudesse tampar, porque o meu ficou vazado, eu usaria um círculo menor. Tá vendo? Essa é uma face do cilindro. Então, o cilindro, você vai lembrar desses altos-falantes, pessoas vendendo coisa aí na rua. Isso é muito comum. E aí, agora, a esfera, que é o mais básico, mais fácil da gente encontrar. Qualquer bola que você tenha na sua casa é uma esfera. Bola de brinquedo. E aqui eu achei uma que eu tenho na minha casa, uma bolinha de tênis. Pode ser bolas maiores, a gente lembra do globo aí que a gente utiliza na escola. Também lembra o formato de uma esfera. Ok? Então, esses são os que rolam. Agora, a gente vai para aqueles que não rolam, nesse outro grupo aqui. Paralelepípedo, né? Um palavrão aí, paralelepípedo. Então, vamos pensar aí, paralelepípedo, caixinha de escova de dente é um paralelepípedo, tá? Então, ela é formada aí por vários retângulos, né? Maiores ou menores. Caixinha de leite, né, tirando essa tampinha aqui, mas eu posso dizer que é um paralelepípedo. Essa caixinha aqui também que eu achei de aveia, também é um paralelepípedo. Tá legal? Então, a gente aqui viu, agora vamos falar sobre agora o cubo. O cubo, ele vai ser sempre formado em todas as suas faces por quadrados, então ele vai ser sempre igual em todas as suas dimensões, em todas as suas faces. Tá legal?
Aí eu tenho um cubo de outra cor. E aí eu exemplifiquei para vocês. Agora, a pirâmide, eu vou ter que desenhar, porque eu não tinha pirâmide na minha casa. E vou tentar exemplificar para vocês rapidinho aqui com o desenho. Com mais ou menos, né? Então essa aqui, ó, eu posso dizer que é uma pirâmide, tá? E aí a gente vai ver que a base da pirâmide, ela pode ter vários formatos. Esse aqui é um que eu utilizei. Então, gente, falando sobre sólidos, os que rolam, os que não rolam, a gente tem que tentar lembrar também de 3 conceitos. Esses que rolam e que não rolam, eles não têm quinas. Ou seja, por eles rolarem, eles não têm partes que... por exemplo, aqui, ó, eles não vão ter essas quinas, né? Esses encontros aqui, por exemplo. Então, a gente vai saber desses conceitos aqui agora, ó. Faces, arestas e vértices. Professor, o que são faces? Faces são as partes visíveis de um sólido. Por exemplo, esse é o paralelepípedo, essa é uma face, essa outra aqui, face de baixo, é outra, essa é a face de cima, a face do lado. E aí depende do meu ponto de vista. Se você vê de frente, você só tá vendo uma face. Se eu fizer assim, ó, você já consegue ver 2. Se eu fizer assim, você já consegue ver 3, né? Então depende muito do ponto de vista, de como o objeto está, as faces que são visíveis. Agora, a gente sabe que um paralelepípedo, se você desmanchá-lo, você vai ver todas as faces dele, olha. Olha que interessante. E eu vou pedir que vocês façam essa experiência, tem os exercícios aí do PET, de vocês montarem, desmancharem um sólido geométrico e ver quantas faces que eles têm, dependendo de qual sólido que eu tô falando, tá? Esse aqui, por exemplo, é um paralelepípedo, tá? E aí essas são as questões das faces, as partes que eu consigo ver, tá? Nitidamente. Ou seja, os lados formados por figuras planas. Retângulos, pode ser quadrados, tá? Agora, o que são arestas? Arestas são esses cantinhos, tá? Essa dobra que a gente consegue fazer para formar esse sólido, eu vou chamar de arestas. E aí eu vou exemplificar de uma forma mais interessante com esse desenho que eu fiz aqui, ó. Arestas, se a gente pensar em palitinhos de fósforo, pensa aí que arestas são esses cantinhos, essas quinas mesmo que eu tenho, tá? Então essas são as arestas, os palitos, a estrutura do palito que eu vou utilizar para formar a minha figura. Agora, essas são as arestas, tá? A gente já viu as faces e aí faltou os vértices. Os vértices, se a gente for pensar, é o encontro de várias arestas. Então aqui eu encontrei uma, encontrei 2, encontrei 3. Esse encontro que eu marquei delas com vários pontinhos, eu vou chamar de vértice, tá? Se eu pensar em palitinhos de fósforo, essas aqui seriam as cabecinhas dos meus palitinhos de fósforo. Então aí nos exercícios, vocês vão ver com mais atenção, vocês vão contar para mim. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices no cubo, tá? Dependendo da figura eu posso ter mais, eu posso ter menos, né? E aqui no cubo, por exemplo, eu tenho a face de cima, 1. Eu tenho a face de baixo, 2. Eu tenho a face do lado, 3. A face do outro lado, 4. A face da frente, 5. E a face de trás, 6. Tá? Então, eu tenho 6 faces aí no meu cubo, para exemplificar para vocês. Tem um vídeo bacana aí também, complementar, tá no material do PET 2, que vai aprofundar melhor essa questão aqui. Eu dei um apanhado geral para vocês. Tenham um excelente dia, foi um prazer estar com vocês aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço!